Olá, está no ar mais um episódio do Saúde em Notícia e hoje a gente traz aqui uma convidada mais que especial, já que a gente vai debater um tema muito recorrente que ramifica para vários outros assuntos aqui no nosso programa, no nosso podcast. Trata-se da biomédica Gabriela Valadares, ela que já está nesse mercado há mais de 6 anos, tem formação há mais de 6 anos, ela é pós-graduada em estética e vai falar um pouco da gente aqui sobre autoestima, sobre a qualidade de vida, né, e o impacto, né, da questão estética na saúde mental e também na saúde física das pessoas. Seja bem-vinda, Gabriela. Para mim é uma alegria muito grande bater esse papo com você. Olá, obrigado pelo convite. Eu sou Gabriela Valadares, biomédica esteta, especialista em estética avançada. Para mim é um prazer estar aqui falando sobre um tema muito importante, que é a autoestima dos indivíduos. A autoestima é como um indivíduo ele se vê na sociedade. E isso é muito importante porque está correlacionado com a saúde do indivíduo. Uma baixa autoestima ela vai prejudicar tanto a saúde física como também a saúde mental. E aí a gente vai para um âmbito em que a gente pode desenvolver diversas doenças, né, tanto física quanto mental, por conta da baixa autoestima. E eu queria saber exatamente isso. O que é que leva as pessoas a ficarem com a autoestima deficitária em baixa? Primeiramente, eu atribuo aos hábitos de vida. Né? Então, o indivíduo que ele tem uma sobrecarga de trabalho, uma má alimentação, não faz uma atividade física, isso acaba ele se esquecendo um pouquinho, né? Deixando de se cuidar e podendo até desenvolver depressão, como também ansiedade, né? Exatamente. E, olha, a gente está falando de estética aqui, né? A gente está cruzando diversos assuntos. A Gabriela acabou de falar sobre depressão, sobre ansiedade, que são males da mente, mas também há os males do corpo, né? As pessoas podem desenvolver obesidade, diabetes, outras doenças cardiovasculares, tudo isso por conta de coisas que estão ligadas à baixa autoestima. Lá no seu consultório, lá na sua clínica, que tipo de paciente você costuma receber e que tipo de procedimento eles procuram inicialmente? Então, como eu sou especialista em estética facial, corporal e capilar, a gente tem aí um meio amplo, né? De tratamentos e de condutas. Mas o que a gente recebe são os pacientes que eles se identificam com a baixa autoestima e querem melhorar algo. Isso é o primeiro ponto para você mudar o seu hábito de vida. Se você se olha no espelho, você não se sente confortável, confiante com o que você enxerga no espelho e você busca a ajuda de um profissional, isso eu digo que esse paciente ele já se autoconhece, né? Ele já tem um autoconhecimento que não está legal, que precisa melhorar. Então, eu vou receber pacientes que estão com uma gordurinha localizada elevada, né, um pouquinho acima, pacientes que querem emagrecer, ou pacientes que estão com a deficiência de vitaminas, minerais e se sentem mais cansados, mais fadigados. E quando a gente vai para a parte facial, a gente também tem a questão do processo de envelhecimento, né? O paciente que ele já tem uma certa idade, como todo mundo sabe, a partir dos 30 anos, a nossa produção de colágeno ela começa a cair, então a gente tem os sintomas do envelhecimento muito mais acentuado, né? Como as rugas, a flacidez. Então, eu tenho esses tipos de pacientes, né? Tanto facial quanto corporal. O corporal é basicamente a gente conscientizar o paciente que ele precisa mudar o hábito de vida dele. Ele precisa fazer uma atividade física, precisa melhorar a alimentação e, paralelo a isso, fazer os procedimentos estéticos em consultório, né? Que eu digo que a estética ela vem para somar. Quais são os procedimentos mais comuns nesse caso aí das pessoas que estão acima do peso? Que tipo de procedimento elas procuram mais e quais são os mais indicados para essas pessoas? Então, dentro da minha área biomédica, eu solicito os exames, né, para entender o metabolismo daquele paciente, entender as deficiências de vitaminas e minerais que ele tem, né, entender se ele tem alguma doença ali correlacionada para poder conduzir o tratamento dele. Então, a gente vai fazer a administração de alguns ativos, que eles vão ser lipolíticos, eles vão entregar a suplementação de vitaminas e minerais, né, daquele indivíduo. E
tudo muito personalizado. Não dá pra gente generalizar o tratamento. Então, o tratamento de ciclano é um, o tratamento de fulano é outro, porque cada uma tem as suas individualidades, né? Então, é por isso que eu avalio os exames de cada um pra gente direcionar aquele paciente. Então, tem pacientes que ele tem sobrepeso porque ele tem compulsão alimentar. Então, a gente já direciona, né? Tem pacientes que realmente são mais hábitos, né? Como alimentação irregular, falta de atividade física. Então, a gente também está ali ajudando, né? Junto com os injetáveis, que é a nossa área de tratamento estético, o indivíduo ele mudar de vida, ele mudar de hábito, né? E me diga uma coisa, quando a pessoa, quem são as pessoas que mais procuram vocês lá? São os homens, são as mulheres, são os jovens, estão naquela faixa ali entre 40 e 60 anos? Quem é o público que hoje procura esse tipo de tratamento? Então, Gabriel, hoje eu digo que 70% são mulheres, mas já chegou uma época, né, que era 90%, porque os homens eles tinham vergonha, mas hoje isso não existe mais. Então eu tenho muitos homens... Os homens estão criando coragem, né? Exatamente. Então, assim, a estética, a saúde é para o homem e para a mulher, sem diferença de gêneros. Então, hoje tem crescido muito a procura dos homens em consultórios de estética. Olha, tem um tema muito interessante que a gente acaba vendo aí, muito comum, a gente acompanha nas celebridades, a questão de harmonização facial. E agora há uma discussão de harmonização, desarmonização para poder a pessoa voltar ao normal. Mas há também a harmonização que parece mais natural possível. Quando a gente fala muito em harmonização, a gente lembra logo daquela figura da pessoa com o rosto distorcido e tal. Mas há a harmonização bem feita, as pessoas acabam corrigindo e bate naquilo que você fala, que é da autoestima, né? As pessoas às vezes têm um olho mais caído do que o outro e tal. Isso dá para corrigir nesses procedimentos? Sim, hoje a gente está em um período que a harmonização facial ela tem que ser natural, ela tem que ser com naturalidade, né? É importante a gente fazer os procedimentos, mas preservar as características de cada pessoa. Então, na minha clínica, no meu consultório, eu faço a harmonização facial com naturalidade e com segurança. Eu não posso expor o meu paciente a um procedimento em que eu vou tirar todas as características dele e nem que eu vou colocar a saúde dele em risco, porque eu sempre falo, saúde e estética, ambos estão correlacionados, não dá para separar. Então, eu não posso expor o meu paciente a procedimentos exagerados. E quais são os casos mais comuns, assim? O que é que deixa mais as pessoas insatisfeitas? A gente vai chegar lá. Uma das coisas é a calvície, né? Sim, aí você já vem para a parte de tratamento capilar, alopécia, né? A gente estava falando de harmonização facial, então a gente pode harmonizar com naturalidade cada indivíduo, preservando as características, e aí a gente também traz uma melhora no processo do envelhecimento, porque a harmonização facial nada mais é do que a junção de vários procedimentos estéticos para trazer uma melhoria de pele, de qualidade, né, de assimetrias que existem na nossa face. E quantas sessões, mais ou menos, a pessoa consegue concluir um tratamento, um procedimento desse? Acho que, por exemplo, a pessoa está lá insatisfeita com a ruga que tem aqui perto dos olhos, aquele chamado pé de galinha, com a ruga na testa e com outras coisas, assim, com a própria disposição, né, do rosto. Quais são as necessidades mais comuns que os pacientes te procuram lá? Então, a principal queixa é a questão do bigode chinês, do rosto com aspecto de cansado, de derretimento, né? Os pacientes chegam e falam, doutora, meu rosto ele tá com aquele aspecto bem cansado, parecendo que está derretendo. E aí a gente entra já na questão da produção de colágeno, né? Como eu falei no início, a partir dos 30 anos, todo mundo tende a baixar essa produção de colágeno. E os procedimentos estéticos que estimulam o colágeno, eles vão proporcionar essa produção, essa melhora na produção de colágeno. Então, a gente tem os bioestimuladores. Para melhorar as rugas, a gente tem a toxina botulínica, o Botox. Que é o Botox, né? Isso. A gente pode associar com os preenchimentos para trazer o volume que tem a necessidade naquela pele, para reestruturar também. Então, a gente tem muitos procedimentos. E a associação desses procedimentos traz uma harmonia na face, né? Agora, eu sempre digo para os meus pacientes, com calma,
é por etapas, porque ninguém envelhece de um dia para a Não noite. não é Photoshop, né? Não, não, corra do lugar que vai falar Prometeu assim, eu vou te rejuvenescer em um dia. Não, a gente envelhece com o passar do tempo. A mesma coisa rejuvenescer. A cada sessão, a cada procedimento, a cada cuidado, a gente vai rejuvenescer. Sim, é importante frisar isso, porque às vezes muita gente quer aquela solução mágica, acha que vai resolver num dia, acha que é um carro, né? Você chega ali, conserta, faz a chaparia e volta e fica bem. É um processo. Doutora, em relação a valores, a preço, essas coisas, hoje é muito caro a pessoa fazer esse tipo de procedimento, ou cabe dentro do orçamento normal do trabalhador? Porque por muito tempo, né, tanto essas intervenções como as próprias cirurgias plásticas eram vinculadas às pessoas de alto poder aquisitivo. Sim. O trabalhador comum, aquele que é assalariado, ele tem condição de frequentar uma clínica e fazer esse tipo de procedimento sem muitos danos ao orçamento? Com certeza. Hoje já ficou mais acessível os procedimentos estéticos. Eu costumo falar que o indivíduo que tem uma organização financeira, ele consegue fazer quase tudo na vida, né? Tendo aí diversas formas de pagamento, o valor de cada um é de forma individual, porque a gente precisa ter uma consulta, uma anamnese para entender o processo de cada paciente, para indicar o tipo de procedimento de cada paciente, a quantidade de sessões de cada paciente. Então, tudo isso é muito relativo de cada paciente. Então, o orçamento ele também vai ser diferente. Vai variar de acordo com a demanda. Mas né? a acessibilidade ela já chegou, não é igual antigamente que para fazer toxina botulínica somente a classe A conseguia fazer. Hoje todo mundo que se organizar financeiramente consegue ter acessibilidade à estética, à saúde, né? Basta fazer uma pesquisa, ter muito cuidado. O que eu mais oriento aos pacientes, né, e a todas as pessoas que eu converso, em relação à acessibilidade da estética está muito grande, porque tem muitas clínicas, muitos espaços, mas o que o paciente ele precisa mais se preocupar é com o profissional que ele vai escolher, né, porque para tocar no seu rosto, para tocar na sua saúde, manipular precisa, exatamente, injetáveis, são injetáveis, então precisa ser um profissional qualificado. Então, às vezes o barato sai caro, né, como muita gente fala. Então é melhor você se organizar financeiramente, conseguir pagar realmente aquele valor daquele profissional que tem qualificação, né, que está ali para te atender, que vai te dar atenção, é mais importante do que o próprio preço. Claro, com toda certeza, até porque, como você bem falou, o barato às vezes sai caro. E aí, para desfazer um procedimento mal feito, às vezes dá muito mais trabalho do que para fazer um bem feito que custa, às vezes, um pouco mais caro, mas que você não vai ter ali aquela rearrumação da casa, né? A grande questão é quando acontecem complicações, né, por erros técnicos. Então, que tipo de complicação a existem pessoa diversas na harmonização facial, né, complicações que levam até a prejudicar a saúde do indivíduo. O indivíduo ele tem uma necrose, por exemplo, ele tem uma isquemia. Então, é por isso que é mais importante você escolher um bom profissional, um profissional qualificado, do que escolher por preço, para justamente você evitar alguns riscos de complicações que o procedimento, quando mal executado, pode proporcionar. Tá? Caramba, eu não sabia que podia chegar a ter isquemia, né? Complicações, sim, referente. Porque a gente está trabalhando com injetáveis, né? Então, a gente está ali na face do paciente, tem veias, tem artérias. Então, se o profissional ele não tem essa qualificação, ele pode comprometer a saúde do paciente. Então, a minha mensagem é: escolha um bom profissional, escolha um local apropriado para você fazer os seus procedimentos estéticos, para você se cuidar, para você elevar a sua autoestima. A gente tem um caso muito conhecido, né, daquela atriz de filmes adultos, que é a Andressa Urach, que aplicou hidrogel em uma das pernas e teve necrose, e ela quase perdeu a perna num procedimento barato, ela disse que na época. O que acontece muito nas complicações, além da escolha do profissional, que é de extrema importância, são alguns ativos, produtos irregulares. Né? Tem produtos que não são compatíveis com o nosso corpo. Que não tem Anvisa. Então, não é para ser usado. E aí, alguns profissionais, eles optam a usar esse produto e aí vai ter as complicações. E quem faz esse tipo de procedimento? Por exemplo, eu vou ali fazer melhorar aqui, colocar um botox. Tem
como se fosse um pós-operatório, tem cuidados pós-procedimentos que as pessoas devem tomar? As recomendações, elas sempre vão existir, mas hoje, com as tecnologias, com os produtos bem inovados no mercado, as recomendações, o pós é muito tranquilo. Então, praticamente o paciente ele tem a sua rotina preservada. Evitar né? tomar sol, Tem essas coisas algumas questões básicas, né? de evitar tomar sol caso gere um hematoma, algumas massagens a depender do procedimento, né? Alimentação se for procedimento corporal, então ter cuidado com a bebida alcoólica no dia do procedimento, alimentação menos rica em gordura possível. Então, a depender do procedimento, a gente vai ter algumas recomendações sim, mas no geral são recomendações, são pós-procedimentos muito tranquilos. Lá no início da conversa a gente falou que cada vez mais os homens estão aderindo, né, aos procedimentos. Graças a Deus. Com relação à idade, à faixa etária, quem são as pessoas hoje que procuram esse tipo de serviço, que vão desde a estética facial até a recomposição capilar? Então, hoje eu costumo falar que não existe mais idade, porque a gente também trabalha com a estética preventiva. Então, o indivíduo que ele chega com 20, 22, 23 anos a procurar o consultório para se cuidar, para fazer procedimentos estéticos, ele está um passo à frente daquele indivíduo que deixou para procurar com 40 anos. E com 22 anos precisa fazer mesmo? Pode fazer. Então, ele pode não precisar a mesma quantidade, os mesmos procedimentos que um indivíduo que já está com um processo de envelhecimento mais avançado. Né? Mas existe o botox preventivo, existe o cuidado com a pele, né? Então, desde uma simples limpeza de pele até uma toxina botulínica. Então, pacientes com 20, 22 anos, eles podem fazer, sim, a estética de forma preventiva. E quem quiser procurar a sua clínica lá para poder fazer uma avaliação e fazer algum tipo de procedimento, e quais são esses procedimentos que você realiza lá junto com sua equipe? Então, lá na clínica a gente tem desde a parte facial, que a gente trabalha com toda a parte de harmonização facial, estética regenerativa, né? Desde a simples limpeza de pele, para a gente higienizar a pele. A gente também tem a parte corporal, procedimentos corporais para emagrecimento, para celulite, harmonização corporal a gente também tem. Então, a gente consegue melhorar o bumbum das mulheres, a gente consegue melhorar a parte de volume, a parte de celulite, a gente consegue diminuir aquela gordurinha localizada que tanto incomoda as mulheres. A maior queixa, né? É uma das mais procuradas, né? Quem é que não tem uma gordurinha no abdômen? Ave Maria, eu tenho um bocado aí. Tem uma fábrica aí. Pois é, a gente consegue melhorar. A gente consegue reduzir medidas através de alguns procedimentos. A gente também tem a parte capilar, que são tratamentos para alopécias, calvície. Então, a gente também faz. E tanto o homem quanto a mulher, tá? A gente atende os dois gêneros. Ok. E quem quiser conhecer o seu trabalho? Pode acessar o meu Instagram, o Instagram da clínica. Vou deixar o @ aqui para vocês. Doutora Gabriela Valadares, tudo junto. Ou clínica.Gabriela Valadares. Olha aí. Gabriela, eu queria agradecer a sua presença aqui no Saúde Notícia e dizer que se você fique à vontade aqui para poder dar mais dicas para a gente, se tornar, quem sabe, até uma colunista aqui, para a gente falar de vida saudável, que é sempre muito bom. E não tenha dúvida, vai ter muita gente aqui mandando pergunta, querendo saber como é que funcionam as coisas, e aí eu vou mandar para você me responder. Que ótimo. Um prazer muito grande. E a mensagem que eu deixo para vocês é: cuidem da saúde, da estética de vocês, se olhem, busquem elevar a sua autoestima, porque isso vai implicar em todas as áreas da sua vida. Tanto a parte profissional, quanto a parte conjugal, né, social. Então, quando você cuida da sua saúde estética, quando você eleva a sua autoestima, você se sente melhor, você se sente mais confiante. Olha aí, conversei com a doutora Gabriela Valadares, biomédica, e que é especialista na área estética. Até o próximo programa, um grande abraço. Marca aí um joinha se você gostou do conteúdo. Recomendo esse link aí para as pessoas que precisam dar aquela guaribada na parte estética. E também sigam o nosso canal e ativem as notificações. Um grande abraço e até semana que vem.